Se a gente resolve aquilo que está nos adoecendo, aquilo que está nos matando, o sintoma, que é a queda de cabelo, deixa de existir. Então, a queda de cabelo em si é só um sintoma, tá? Então, doença autoimune que não tem cura, seja ela qual for, tá, gente? Tiroidite de Hashimoto, lúpus, alopecia areata. Pessoal, tudo isso tem cura. E eu coloco aqui até entre aspas, porque na verdade tudo isso, para mim, não é doença, né? É algo que está acontecendo no seu organismo, que está prejudicando algum ou alguns órgãos, né? Algum ou alguns sistemas e que está causando todo aquele malefício ali no seu organismo, tá? Então, o nosso sistema, ele é todo integrado, né? Então, é por isso que quando acontece uma disfunçãozinha ali no meu fígado, o meu cabelo pode cair, eu posso ter o sintoma, né, de queda de cabelo. Por isso que quando acontece uma disfunçãozinha ali no meu fígado, pode ser que no meu caso, o sintoma seja ali manchas na minha pele, e queda de cabelo, e dermatite, e psoríase, né? Então, são vários os sintomas que hoje o sistema integrativo já não trata mais como doença, se é que um dia tratou, tá? Então, nós que trabalhamos o sistema integrativo, né, nós que analisamos o ser humano como um todo, a gente identifica onde está o mal, o que está acontecendo, a gente vai ali e retira faz a limpeza desse órgão, né? A visão integrativa sistêmica, né, ela vem mostrar que o nosso corpo, ele é neuroendócrino, ele é imunológico, ele é tudo junto, tá? Todos esses sistemas, eles estão interligados, né? Eles não estão independentes um do outro, né? O sistema neurológico, ele é interligado com o sistema imunológico. O sistema imunológico, ele é interligado com o sistema endócrino, né? E que, por consequência, novamente, é interligado ao sistema neurológico. Então, é isso que a visão integrativa vem mostrar, tá? É a integração de todos esses sistemas, todos eles estão interligados. Ou seja, eles não são independentes, né, um do outro, eles são juntinhos. Quando acontece uma coisa com um, acontece com o outro também, tá? O sistema imunológico não é um puxadinho ali no fundo da minha casa que tem uma entrada independente, né? Então, ele faz parte, o sistema imunológico, ele faz parte da casa, ele está interligado a todos os cômodos da casa, né? Então, são esses sistemas, né? O sistema neurológico, o sistema endócrino, o sistema imunológico, né? Eles estão todos interligados, tá, pessoal? Se você entendeu isso, que os sistemas estão interligados, coloca aí para mim, #puxadinho não, né? O sistema imunológico, ele não é um puxadinho no fundo da casa com entrada independente. Ele é um cômodo que pertence à casa, ele está interligado à casa. Então, o que acontece, né? Os órgãos que compõem o sistema imunológico estão sim interligados aos neurônios, né? Que por sua vez estão interligados às gônadas que produzem os hormônios, tá? Então, tá tudo juntinho, tá tudo interligado, nosso corpo é todo interligado, não há separação, tá? E nós precisamos olhar o ser humano sempre dessa forma, né? Como um ser único, seja ele individual, que quando sofre qualquer acometimento que seja, existe uma causa específica para aquilo estar acontecendo, né? E não que, deixa para lá, isso aí é uma doença autoimune mesmo e que não tem cura, tá? O que isso tudo que eu tô falando aqui significa, né? Isso significa, por exemplo, que não é porque duas pessoas que têm alopecia areata, né, que ambas deverão ser tratadas com o mesmo protocolo. Então, eu quero que vocês entendam que o tratamento dela não vai ser o mesmo para vocês, tá? Não é porque vocês têm o mesmo sintoma que é o mesmo protocolo, que é o mesmo tratamento, né? Então, assim, na verdade, ainda que essas duas pessoas sejam irmãs, né, da mesma mãe, filhas da mesma mãe, filhas do mesmo pai, e não é porque elas apresentam ali o mesmo quadro de alopecia areata, né, que elas têm a mesma causa. Na verdade, eu duvido, tá? Eu duvido que a causa para a queda de cabelo de ambas seja a mesma, tá? Com certeza, uma vai apresentar alguma deficiência que a outra não vai apresentar, né? Ou uma vai apresentar alguma intolerância que a outra não vai apresentar, tá? Não é porque os genes que acordaram são os mesmos, né?
da alopecia areata, não é porque são os genes que provocam o mesmo tipo de queda de cabelo que isso significa que aquela é uma doença autoimune de fundo genético. Não mesmo, né? O que isso quer dizer, Débora? Que quando a gente manifesta uma queda de cabelo, uma alopecia areata, o gene da doença, o gene da calvície, o gene da queda de cabelo, ele foi despertado, ele foi acordado, né? Então aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa adormecer esse gene, o gene da doença, o gene da calvície, o gene da queda de cabelo, da alopecia areata, tá? Duas pessoas de uma mesma família podem ter esses genes da doença acordados, despertados, elas têm uma predisposição para despertar esse gene, apresentar esse mesmo sintoma que é a alopecia areata. Porém, a causa pode ser completamente diferente de uma para outra, tá? Então, por exemplo, uma irmã que tem alopecia areata, pode ser que a causa da alopecia areata dela é porque ela come brócolis. E aí, vamos combinar que talvez o organismo dela cismou que ele não metaboliza mais as crucíferas, né? Então, aí ela não pode comer brócolis, nem couve-flor, nem alho, nem cebola. E aí, por isso, ela manifesta a alopecia areata, que está longe de ser uma doença sem cura, uma doença autoimune. A gente retira aquele brócolis, retira a cebola, retira o alho, e aí o cabelo dela volta a nascer, volta a repilar, né? Só que aí a outra irmã, no caso da outra irmã, o problema estava no leite de vaca, estava no leite de gado, né? Então ela tem ali intolerância ou à lactose ou à caseína, ela tem algum tipo de intolerância, o corpo dela não metaboliza mais alguma substância, né, algum componente ali do leite de vaca. E por isso ela manifestou ou despertou o mesmo gene da doença, o mesmo gene da calvície, o mesmo gene da queda de cabelo que a outra irmã dela, mas com causas completamente diferentes, né? Talvez uma nem tome o leite que a outra está tomando, talvez a outra ali nem gosta de brócolis. Então, a causa é muito diferente, né? Então, eu duvido que a gente vai encontrar aqui, muitas vezes, até a pessoa da mesma família, com o mesmo acometimento, em que a causa é a mesma. Não tem, tá, pessoal? Então, eu quero que vocês entendam muito isso, que um tratamento, ele é muito diferente do outro. O que é bom para você, muitas vezes, não é bom para o outro, tá? Isso é tratar o ser humano de forma individual, né, de forma sistêmica, integrativa, integrando os sistemas dele, os sistemas que estão adoecendo, porém de forma individual, né? Então, o que acontece, gente? Assim, olha, eu mesma já peguei, e outros colegas profissionais também, né? Mas falando aqui da minha experiência, eu já peguei, assim, vários casos de pessoas de uma mesma família em que o tratamento de uma foi completamente diferente do tratamento da outra,